Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minecraft, edição especial dentro do Febrabantec 2023. E o episódio de agora a gente vai falar sobre um tema um pouco polêmico, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial você já pode tê-la durante o seu dia a dia, você tem ela no seu smartphone. Ela é muito mais simples e muito mais integrada à tua rotina, no teu dia a dia do que você imagina. E a gente tem um grande desafio para os leigos que falam sobre plágio, como a inteligência artificial ela pode ser utilizada de maneiras muito erradas, pode utilizar também para o mal. E no âmbito da educação a gente vê muitas crianças fazendo cola, muitas crianças pedindo para o ChatGPT fazer seus trabalhos de casa. E mediante isso a gente trouxe aqui o Marcos Cogice para falar sobre o case da Connexa, que a gente vai explicar um pouquinho mais, e a aplicação de inteligência artificial no ramo da educação. Cogice, muito obrigado por ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, pessoal. Do lado dele temos Antônio Franco, nosso consultor de estratégia e negócios da MJV, e na frente o nosso professor Gabriel Tessarini, também consultor de inovação aqui na MJV. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação de vocês. Um prazer. Ó, bonitinho. Maravilha. Cogice, a gente já falou aqui sobre essa parte da inteligência artificial, ela está muito inserida no dia a dia das pessoas, elas não têm muita ideia. Eu acho que o Tessa pode trazer um pouco dessa desmistificação também da inteligência artificial, que as pessoas falam que somente pessoas muito inteligentes, que podem ter interações ou participar do dia a dia da inteligência, mas vocês tiveram alguma solução, né, bem simples, digamos assim, de acordo com a necessidade do usuário, das crianças, dos estudantes, que a gente também vai abordar um pouquinho mais para frente, mas eu quero que você traga um pouco mais do contexto, né, do porquê no ramo de educação vocês pararam e pensaram, poxa, a gente precisa de uma solução de inteligência artificial. Legal, então como Connexa, né, parte do grupo SEB, a gente está sempre buscando novos caminhos, novas alternativas que consigam contribuir para a jornada de aprendizado dos alunos. Então, olhando ali o que o ChatGPT apresenta, a gente entendeu que podia ser uma oportunidade para criar uma hiperpersonalização no processo, na jornada de aprendizado dos alunos. Então, o que o aluno faz hoje no dia a dia, as informações que ele vê, o que ele está estudando, a gente então viu como uma oportunidade trazer o ChatGPT embarcado dentro do contexto pedagógico e trazendo ele num ambiente seguro, num ambiente controlado, para contribuir nesse processo. Então, como eu consigo então potencializar esse processo, essa jornada de aprendizado do aluno? Então foi muito para resolver essa questão de ser um elemento adicional na jornada de aprendizado do aluno. Quase que como um copiloto ali, um assistente que pudesse fazer esse bate-bola com o aluno, tirar dúvida, ajudar ele a explorar determinados temas de forma super individualizada. O Tessa, o que você acha de inteligência artificial fazer um dever de casa de aluno? Você acha que tá certo? Eu acho que é uma forma da gente conseguir identificar exatamente, né, qual vai ser a lição para o aluno fazer. Então, justamente, o que a gente vai cobrar dele, né? Se é uma coisa que uma inteligência artificial consegue fazer, será que a gente está tentando educar e tentando cobrar da forma correta, né? Então, a gente consegue identificar exatamente o que é humano, o que é puramente tecnológico e entender como remodelar, né, justamente para melhorar, não só, claro, a educação que a gente está focando aqui, mas várias outras áreas como medicina, comunicação, né? O Marcos comentou uma palavra que faz muito significado, que é a palavra copiloto, né? Muitas das grandes empresas que estão investindo em inteligência artificial, principalmente a chamada inteligência artificial generativa, né? Que mais do que analisar, ela realmente constrói conteúdo com base nos comandos que a gente proporciona. Tem muitas ferramentas chamadas de copiloto. GitHub Copilot, que é uma plataforma onde as pessoas constroem códigos, programam, né? Tem o Microsoft Copilot, que também está sendo um novo modelo do Office. Então é realmente um copiloto, é uma ferramenta que vai às vezes simular mais ou menos um comportamento humano, ainda que não seja, mas que serve para isso. Ela não vai substituir a gente. Nós vamos usar a nossa disposição, né? Com base na nossa vontade, com base nas nossas necessidades, a partir do que a gente realmente vai descobrindo e vendo o que precisa desse poder computacional para agilizar, o que nós mesmos humanos até conseguiríamos fazer, mas que demoraria mais tempo, que levaria mais recursos e que pode ser muito mais otimizado para a gente seguir com vários outros projetos, né? Criando mais inovações no menor período de tempo. Franco, é disruptivo, né? Eu acho, ouvindo o Cogice falar, o Tessa, né?
Se você pensar, é mais ou menos como o Jarvis lá no Homem de Ferro, né? Exato. Faz aquela consulta rápida ali e tal, e já de forma muito proprietária com a tecnologia, a palavra segurança, né, Cogice? Acho que no ambiente pedagógico, educacional, não tem margem para brincar com a segurança da educação das pessoas, né? Sejam jovens, sejam mais adultos. Acho que essa sacada foi muito legal, porque é um Jarvis adaptado para esse contexto pedagógico, né? É verdade. E como que é o controle? E muita gente me pergunta assim, poxa, qual é a principal diferença então? Esse aluno não poderia ir lá na OpenAI e fazer essa pergunta? Então, mais do que responder, a gente traz uma tese pedagógica por trás disso, onde não é simplesmente entrar num lugar e falar, poxa, faça uma redação para mim, me dê a resposta pronta. É também trazer o desenvolvimento dessa habilidade, esse senso crítico do aluno, de conseguir fazer a pergunta certa e de criticar a resposta. Porque esse tipo de assistente não vai te dar a resposta correta o tempo inteiro. Exato. Então, como a gente desenvolve essa habilidade, esse senso crítico, para que o aluno também consiga criticar a resposta? Ou seja, é ali, de fato, né, quando a gente pensa nessa imagem de copiloto, é de fato ali esse assistente, esse recurso, né? esse complemento que vai ajudar o aluno a potencializar a jornada de aprendizado dele e não fazer as coisas por ele. Que ele tem que ter uma lógica para ele poder utilizar. Exatamente. Aí ela não faz a pergunta para ele. Se você não sabe fazer a pergunta, você não vai ter a resposta. Então, a gente testou isso com muitas escolas, né? A gente testou isso em vários cenários também. E é muito interessante que, às vezes, a pergunta não está tão clara. E a gente consegue, inclusive, ajudar o aluno a formular a pergunta. Isso é legal. Então, é muito mais do que ter as respostas, é também conseguir guiar o aluno nesse processo para mostrar para ele caminhos também de como fazer a melhor pergunta. Ô Frank, como foi receber? Foi um desafio, né? Conta pra gente essa história. Foi um belo desafio. Eu me lembro quando o Cogice me ligou. Foi literalmente 30 dias antes da missão, que era apresentar na Beth Educar o MVP, o produto, vamos falar assim, na época, né? Já pronto para testar com o público-alvo na feira, que inclusive aconteceu aqui no mesmo espaço, né, do Transamerica Expo. No mesmo minuto já foi empolgante, como a gente conversava agora há pouco, né? Esse ambiente educacional, né? Quando o Cogice trouxe, engajou todo mundo para quem eu procurei dentro para uma rápida mobilização. Gente, demorou, bora, vamos lá. As pessoas, por paixão mesmo, por esse ambiente de espírito de educar, usar o melhor da tecnologia. Em 2, 3 dias o time estava mobilizado em 3 estados diferentes, Rio, Brasília, Curitiba. E o mais legal, conectados com Ribeirão, time da Conexia. E desde o começo, como se fosse um time só. Literalmente o espírito, né, Cogice? Era como se fosse um time só, com um único propósito: arrebentar na feira. É isso aí. E é um produto de propósito, né? Isso é legal também. Um spoiler, deu certo. Deu certo, deu certo. Tá dando não tinha muito como certo. não dar, né? E quando a gente fala de propósito, né? Quando você fala assim, poxa, eu vou conseguir contribuir para um aluno aprender mais. É muito poderoso esse propósito. Então, de fato, os times estavam super engajados nisso e todo mundo comprou essa ideia, todo mundo comprou essa missão. Eu acho que isso foi um dos fatores, atribuo isso a um dos fatores de sucesso para a gente conseguir ter chegado na data que a gente se autodesafiou, né? Que era chegar ali na feira e conseguir mostrar isso para um público maior do que estava rodando dentro do nosso laboratório. Abrindo um pouquinho mais sobre como que foi o processo, realmente, né? A metodologia, os desafios, os bloqueios que vocês encontraram no meio do caminho, o que vocês tiveram que, sabe, parar e analisar e falar assim, caramba, realmente, precisa ter um controle parental, por exemplo, tem o limite de crédito para os alunos poderem utilizar, os pais vão ter acesso a essas informações. Explica um pouquinho mais sobre a plataforma em si. Acho que o principal tema, inicialmente, foi conseguir empacotar algo que realmente trouxesse valor para essa jornada. Então, assim, poxa, o que diferencia um aluno que vai lá na OpenAI fazer essa pergunta versus o que a gente tem aqui? E aí a gente começou a pensar nesses aspectos. Então a gente foi conversar com os pais, conversar com as escolas, e quais eram algumas das angústias, né? Poxa, meu filho vai pedir para o OpenAI fazer uma redação por ele. Ele não poderia fazer uma coisa dessa, né? Isso não está contribuindo para o processo de aprendizagem. Então, como é que a gente traz esse tipo de característica para dentro da nossa plataforma de forma a transformar esse ambiente em algo que o aluno esteja engajado a usar? Ou seja, a gente personificou a nossa mascote ali, a nossa abelha,
E aí, dentro desse ambiente personificado, a gente então começou a dar algumas características. Então, por exemplo, o que a gente entendeu? Um aluno do ensino fundamental, eventualmente eu posso simplificar um pouco mais a resposta para ele. Então, se eu perguntar um determinado tema, se um aluno do ensino fundamental perguntar uma coisa e um aluno do ensino médio perguntar essa mesma coisa, a gente então conseguiu personalizar de tal forma que ele dá respostas diferentes. Explica a mesma coisa, mas de uma maneira mais simples, de um jeito, né? Simplifica aquele contexto que muitas vezes é complexo. E para um aluno que está ali muito próximo do vestibular, a gente já dá um contexto totalmente diferente. Então isso é uma das características. Então o pai também entender o que o filho dele está fazendo, que tipo de pergunta ele está fazendo, ele está de fato utilizando aquilo para tirar dúvida, quais dúvidas ele tem. Então tudo isso virou uma quantidade de dados gigantesca, que tem se tornado uma quantidade de dados gigantesca dentro da nossa plataforma, e agora a gente parte para um momento de explorar ainda mais esses dados. Então é o próximo passo, né? Então a gente fala muito do modelo generativo, que trouxe muito valor para essa jornada, mas agora a gente começa a olhar outros modelos de machine learning que pode enriquecer ainda mais essa interação, pergunta e resposta. De tal forma que, por exemplo, um professor consiga olhar essa interação dos alunos e entender: será que os alunos estão tendo mais dúvidas sobre a aula que eu dei? Será que efetivamente ali aquele tema o aluno conseguiu entender a proposta da aula? Então a gente começa a trazer insights baseados nos dados de interação com a nossa mascote, que a gente batizou de Azalea. Azalea, ela não pôde estar aqui hoje conosco, mas a gente... Agenda cheia. A agenda dela cheíssima. Ô Tessa, ele está falando sobre o Cogice falou sobre ouvir os pais, né? Fazer as entrevistas com as pessoas. Isso é uma metodologia do Design Thinking. Exatamente. O Design Thinking ele tem esse nome, né? Design Thinking, traduzindo do inglês para português, pensamento design. E ele pode ser aplicado a várias áreas que não tem nada a ver com design como a gente imagina, né? De design gráfico, de design industrial. É realmente uma abordagem que usa esse princípio do design para entender cada cliente, né? Cada usuário, cada pessoa, né? Como um indivíduo, suas dores, suas necessidades, sua forma de interagir, sua forma de se comunicar, como percebe o ambiente, e a partir disso entender a solução que essa pessoa ou esse grupo realmente precisa, né? E o que o Kojik está comentando dessa aplicação que eles estão utilizando na Connexa está totalmente condizente, né? Eles identificaram cada público-alvo, né? O pessoal do ensino fundamental, o pessoal do ensino médio, e dentre esses grupos, cada pessoa, né? Cada aluno como indivíduo, identificando suas personalidades mais pontuais. Então essa abordagem do Design Thinking, do qual a Consultora MJV também, né, é precursora, né, famosa, e que também é utilizado em várias outras companhias ao redor do mundo, ajuda a gente a gastar menos recursos, né, menos tempo, menos dinheiro, e cada vez mais a criar algo mais assertivo, né, não ficar com achismos, não ficar com, não, talvez seja isso, faz isso ali rapidão. A gente realmente entende e ainda assim, num curto período de tempo, consegue entregar algo realmente inovador, que realmente solucione algum problema que as pessoas de fato tinham no seu dia a dia. Contanto que seja um problema realmente complexo, né, que vale a pena usar essa abordagem para criar cada vez mais mercados de sucesso por aí. E teve uma característica interessante, não sei se o Cogice compartilha da mesma impressão, mas a gente teve mais ou menos 2 sprints, né? Em um mês, mais ou menos 2 sprints. Mas a cada interação diária dos times, aprendia-se algo novo. Ou a gente se deparava com uma característica que, caramba, o preconceito que nós tínhamos sobre aquele tema, na hora que a gente testou ali, microtestou, teve vários microtestes, né, entre o próprio time ali, e a gente descobria, opa, tem um ponto que a gente precisa descobrir agora o que fazer, porque não tem solução ainda. A engenharia de prompt é algo, né, novo, recentemente novo, relativamente novo, né, não recentemente, e isso desafiou o time a fazer vários pequenos sprints usando o Design Thinking para que essa descoberta fosse refinada continuamente. Você tem essa mesma impressão? Sim, é verdade. Não só do ponto de vista de usabilidade, mas do ponto de vista técnico também, né? Então a gente está aprendendo várias coisas, né? Então, performance foi um dos desafios. Então, puxa, como resolver algo onde essa performance não necessariamente se resolve dentro do algoritmo criado para isso. Então, como é que a gente consegue? Então o time teve que ser muito criativo ali para tentar endereçar as questões que estavam sob o nosso contexto, sob o nosso controle, e também trazer esses feedbacks que até então a gente não tinha aberto
para o amplo público, trazendo esses feedbacks de usabilidade para também conseguir fazer essas correções. Então, conseguir ter essa flexibilidade e ser dinâmico o suficiente para fazer esses ajustes em basicamente 4 semanas, que foi o que a gente investiu aqui para ter esse produto pronto para a feira, acho que é uma questão fundamental, né? Então, entender, estar muito próximo, ser flexível e conseguir reagir rápido àquelas questões. Isso fez total diferença. Como é que foi a receptividade das pessoas? É muito interessante isso, né? Porque quando as pessoas sempre comparam com o prompt aberto do OpenAI. É inevitável isso. Então, puxa, não, peraí. Então, primeiro eu olho com desconfiança. Você está empacotando isso dentro de uma solução pedagógica de vocês, Connexia. E qual é a diferença entre isso e o OpenAI? Então, aí você começa a trazer, puxa, aqui você tem um ambiente de curadoria. Então, eu tenho um time pedagógico na Connexia que, de fato, analisa as respostas. Então, será que a minha Zelha tem a acurácia necessária para ser de fato incorporado como uma solução pedagógica em sala de aula ou para o aluno, para a nossa base de alunos? Puxa, então tem todo um trabalho por trás que por si só, se você for na OpenAI, você não encontra isso. Exato. Então acho que a primeira reação foi um pouco dessa desconfiança, de falar, puxa, você está fazendo mais do mesmo. Então, quando a pessoa começa a entender o contexto, entender o modelo ali pedagógico embarcado por trás daquilo, aí as pessoas começam a falar, uau, né, que interessante isso que vocês estão fazendo. Porque traz essa segurança maior para o pai, traz insights para os professores melhorarem cada vez mais a sua abordagem, evoluírem com isso, traz essa hiperpersonalização para o aluno. Então, poxa, eu posso fazer um bate-bola com o aluno com todo o conteúdo pedagógico que a gente tem dentro da plataforma Z, e eu consigo não só usar esse conteúdo pedagógico da plataforma, mas eu também consigo usar a base da OpenAI. Então eu tenho a combinação das duas coisas. Então, se você vai na OpenAI, você tem conteúdo aberto. Se você vai na nossa solução, você tem a combinação das duas coisas. E aí você começa, então, a ter um produto ainda mais poderoso. Então, quando dá a possibilidade, quando a pessoa olha aquilo e fala, puxa, eu consigo, então, fazer com que o meu aluno faça um bate-bola aqui com a Zelha e faça perguntas e respostas quase ilimitadas para garantir, para testar, na verdade, se aquele conteúdo de fato foi absorvido pelo aluno. Então, a gente começa então a mostrar esse valor de uma forma muito diferente. E as pessoas, quando percebem isso, falam, puxa, legal, realmente isso tem valor. Então você vê quão abrangente é, né, a utilização da IA generativa. Quais outros exemplos assim, você citaria assim, tão disruptivos quanto da Connexia? Olha, essa palavra que o Joyce usou é matadora, né? A hiperpersonalização. Justamente o ChatGPT, essa solução da OpenAI, por mais que não seja a única do mercado, hoje tem mais de milhares que se plugam nesse contexto ou que tentam ser concorrentes, né? Que sim, são muito bons. Mais do que a ferramenta, é um poder computacional, né? Como recurso, vamos dizer assim, genérico, que a partir disso a gente pluga nas nossas soluções específicas e hiperpersonaliza exatamente porque é necessário, para ser assertivo para a gente. Então, o que ele está falando, se um aluno fosse lá no OpenAI e fizesse uma pergunta na própria plataforma, né, no ChatGPT, talvez obtesse uma resposta, ou muito provavelmente não a resposta certa. Mas personalizando, com base no poder computacional que eles têm, mais os dados que a própria Connexia consegue coletar, aí sim eles têm algo assertivo, aí sim eles dão a resposta certa para o aluno, e justamente ajuda, né, nessa construção de como ele fazer as perguntas certas, como se comunicar tanto com a máquina quanto até com outros seres humanos, né? É um exercício de comunicação além de lógica e criatividade, e tem muitas outras organizações que estão implementando isso, que conseguem implementar esse poder computacional desde a programação de sites e aplicativos de forma quase automatizada, né? Alguém tem que ir lá, alguém tem que especificar o que quer, e aí a plataforma vai criar, como por exemplo a gente comentou do GitHub Copilot, que é uma plataforma de programação, de construção de sites e aplicativos. Tem muitos médicos utilizando, eu vi essa notícia até recentemente, muitos médicos utilizando não para fazer diagnóstico, não isso. Com certeza deve ter algum fazendo isso por aí, e o que não é uma coisa muito boa, tá, pessoal? Mas tem médicos utilizando essas plataformas para gerar textos, para saber como lidar com os pacientes em caso de uma notícia ruim.
teoricamente, os médicos já recebem esse treinamento, mas justamente talvez no momento de necessidade, no momento de muitas tarefas ou de efeitos de comunicação mesmo, mais personalizada, mais assertiva, a pessoa vai lá na inteligência artificial generativa, pede um roteiro para falar de tais assuntos de forma empática e a plataforma gera algumas opções. Talvez o médico não precise ler o texto completo, mas ele já tem mais insights. Então, essas plataformas, por mais que a gente não possa humanizá-las, né, elas são só ferramentas tecnológicas que não têm alma, não pensam, não sabem de fato das coisas, a gente pode associar como colegas num brainstorming, né? Se a gente tiver ali, por exemplo, cada um dá uma ideia, a gente usa essa plataforma como uma possível ideia que a gente vai agregar nas nossas outras ideias e a partir disso entender o que a gente realmente vai falar, como a gente realmente vai agir. Então vai desde isso, desde programação até conversar com as pessoas, até gerar ideias de livros ou até mesmo livros completos, como já tem gente escrevendo e registrando direitos autorais, que está dando alguns problemas, que tem questões de quem são os direitos, né, de um conteúdo gerado por inteligência artificial generativa, seja texto, seja imagem, seja som, ou qualquer outra versão que já estão sendo implementadas hoje em dia. Teve um concurso, né, de arte feita por inteligência artificial. Isso foi matador, cara. Utilizaram a plataforma do Midjourney, pelo menos uma das mais famosas, né? Deve ter mais por aí. Mas usaram a plataforma da Midjourney, que gera imagens, tá? Não é a única, né? Mas é uma das mais personalizadas, uma das mais otimizadas, vamos dizer assim. E o artista foi lá, pediu, né, todo o descritivo, ele se deu ao trabalho, né? Ele realmente teve um esforço para fazer isso, mas a plataforma gerou a imagem. Ele fez retoques, ele trabalhou em cima também, não foi só pegar o que a imagem gerou e pronto, ele ganhou o concurso, ele trabalhou em cima. Mas basicamente foi uma inteligência artificial que coletou no seu vasto banco de imagens várias características de cor, de sombra, que atendessem aos pedidos do usuário e montou a imagem sozinha. E acabou ganhando um prêmio que é realizado por seres humanos, né? Isso gerou uma grande discussão, um grande debate, né? Até onde vai a qualidade humana, o que a gente metrifica ou não, como que a gente recompensa isso, né? E a do Papa, o que vocês acharam? A do Papa, pra mim, foi a mais polêmica, de verdade, porque foi constatado, grandes marcas, né, falaram sobre, né? Falou assim, não, é real, sim, apareceu até o designer que fez a roupa do Papa, o casaco dele, e só depois que falaram que realmente era de inteligência artificial. Eu particularmente adorei aquele casaco, mas eu já notei que era falso porque naquela semana o Papa estava em cadeira de rodas, ele não estava conseguindo andar como estava na foto. Mas o que você achou, Franco? Eu acho que cai nos aprendizados que a gente tem que ter sobre o que vai acontecer com a tecnologia, né? Mais do que a impressão sobre o que, acho que cai no ponto que a gente estava debatendo, né, Tessa, um pouco antes. Tem alguns debates que a gente tem que começar. E isso que foi uma grande sacada da Connex, eu acho. Eu acho que testar, experimentar, vai trazer esse conhecimento. Então, vou chamar de um pequeno experimento, esse do Papa, esse segundo desse concurso, acabam sendo pequenos experimentos sociais. E quem viu deve ter acompanhado aí um jovem falando o seguinte, né? Tá, qual a diferença se foi criado pela tecnologia ou por mim? Se é algo que vai resolver um problema da sociedade, importa discutir a questão autoral? Quer dizer, rompe alguns paradigmas clássicos de como a gente aprendeu a evoluir até hoje, né? Então eu acho que isso traz um contexto extremamente pedagogicamente novo, não, Cogis? Que conecta muito. Sim, e aí acho que é aquele ponto que a gente discutiu, né? Como a gente desenvolve a habilidade de questionar, inclusive, a resposta. Exato. Porque assim, eu via aquela imagem. Como eu desenvolvo a habilidade de questionar se aquela imagem de fato é verdadeira ou não? O mesmo vale para o que a gente está falando. Então, puxa, se eu estou estudando sobre um determinado tema e tive a resposta, eu preciso conseguir ter um senso crítico de avaliar se aquela resposta faz sentido. E muitas vezes a gente pergunta, você tem certeza dessa resposta? E às vezes não, a gente percebe ali uma correção. Então, puxa, olha, esse tema aqui eu acho que não está totalmente certo, então me dá uma resposta nova. Então, como desenvolver não só o senso de conseguir fazer a pergunta, mas também de ter o senso crítico de criticar a resposta. Eu acho que é uma questão muito importante aqui, é uma nova habilidade. É chave. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala muito, as pessoas têm muito medo da substituição, né, do desemprego. Por exemplo, quando a gente fala de RPA, também as pessoas falam, mas vai ser todo mundo mandado embora. Como que os professores receberam essa solução? Teve um país, se sentiram ameaçados, eles viram, como você trouxe, um complemento para a aula. Acho que um grande papel aqui que a gente tem é como a gente mostra que isso pode ajudar os professores, né? Então a gente vem se posicionando, a gente vem criando vários conteúdos relacionados a isso.
Então é mostrar que isso é um elemento adicional em sala de aula. Então, que essa preocupação é uma preocupação que pode ser endereçada de diferentes questões, né, de diferentes formas. Então, não só como uma ferramenta adicional em sala de aula para ajudar o aluno a fazer uma pesquisa exploratória, mas de fato como um elemento adicional que pode contribuir para a sua aula. Então, eu acho que esse é o grande fator aqui. Você acha que vale ter uma grade de como montar um prompt? Não sei se uma grade, mas desenvolver essa habilidade eu acho que é algo essencial, né? Então, lembra até que a gente discutia isso ali, né, dentro da Connexa, e falava assim, puxa, peraí, como é que a gente desenvolve essas habilidades? Será que a própria Azelia consegue contribuir com isso? E a gente viu vários exemplos de interação com a Azelia, e a gente observava essas interações, onde as pessoas treinavam um pouco isso. Então, fazia uma pergunta, a resposta não vinha muito boa, me ajuda a entender esse tema. A gente viu, inclusive, alguns cenários curiosos, assim, onde a pessoa falava assim, puxa, me ajuda a fazer uma pergunta sobre o tema tal. Então, olha que interessante, né? Então, monta a própria ferramenta para se fazer a pergunta. A própria ferramenta contribuindo para isso. Então, né, voltando à pergunta original puxa, isso pode ser um elemento que ajude o professor em sala de aula. Uma curiosidade aqui, né, chegou uma pessoa lá no stand e falou assim, puxa, teve um aluno usando o OpenAI que falou assim, me ajude a fazer uma pergunta difícil para o meu professor sobre o tema tal. Então, olha só, que interessante isso. A criatividade não tem Olha limites. A criatividade. Então, o aluno levantando a mão e fazendo uma pergunta difícil que ele conseguiu através do prompt. E eu acho que isso puxa um negócio bem interessante, Cogice. O processo natural, desde quando somos crianças de aprendizado, é na base do porquê. Se você pegar qualquer criança que tem sobrinho, filho aí pequeno, é porquê para tudo, né? Tem uma fase lá que o porquê é infinito. Começa com perguntas. E talvez o modelo pedagógico que a gente adotou recentemente era muito focado nas respostas, né? Eu tenho que saber as respostas. Isso vai resgatar um processo mental que é natural do ser humano, não? Talvez isso seja também um novo paradigma, na minha opinião. A gente está falando agora curiosidade. Por quê? E a partir do porquê das perguntas... Até a hora que o ChatGPT encheu o saco e fala, porque sim. E é isso, né? Aceite e pronto. Assinado mãe. É isso mesmo. E é legal quando a gente pensa em poder explorar um tema sob diferentes perspectivas. Então, se a gente for explorar a Revolução Industrial, eu posso, a partir desse tema, me interessar por inovações pós-revolução. Mas eu também posso querer me interessar por uma outra coisa completamente aleatória. E até então, começar uma nova revolução, talvez. Exato. E você, como aluno, então tem a possibilidade de expandir essa pesquisa que você está fazendo de acordo com a sua curiosidade, com o seu interesse, com a sua pesquisa. Então, isso também é uma coisa muito interessante. É um potencial muito grande desse tipo de abordagem. E o que a Connexa está fazendo também, além de várias coisas sensacionais, de fato, é desmistificar esse conceito do engenheiro de prompt, né, como uma profissão específica, uma habilidade específica que vai existir no futuro e que todo mundo vai ter que concorrer para ter. Até pode existir isso, pessoal. Realmente tem a probabilidade de existir um cargo engenheiro de prompt no mercado de trabalho. Mas é uma habilidade, na verdade, natural que todo mundo vai ter, como matemática, como lógica, né? Então, é realmente aprender a usar esse prompt, né, essa caixa de texto para fazer a pergunta para a ferramenta, para a gente saber como se comunicar tanto com uma máquina quanto com o computador. Então não vai ter eu, meu colega e dentro desse grupo um engenheiro de prompt. Todos nós tecnicamente vamos ter a engenharia de prompt nas nossas habilidades para qualquer área do mercado que seja, né? Eu acho que também outro paralelo que eu gosto de fazer, se a gente voltar alguns anos, nem precisa ser tantos assim. Como era um processo de pesquisa sobre qualquer tema para qualquer estudante. Vai lá numa biblioteca, procure o livro, vê se está disponível, reserva, tenta achar, fazer uma síntese para você conseguir. Eu guardava aqueles selos do jornal para pegar o Larousse. Para ganhar um em casa, né? Tinha ele de enciclopédias, né? De A a Z. Aquilo tomava tempo, era um esforço, humanamente falando, até você chegar em algo próximo do que você considerava, vamos chamar, a verdade. Agora você vai ter um recurso fantástico à sua disposição, seja professor, seja aluno, comunidade acadêmica, pesquisadores, para você instantaneamente ter acesso a um conteúdo, como foi feito inclusive nesse MVP, né, Cogice? Um dos desafios foi ser sintético o suficiente, mas relevante o suficiente para que o aluno fosse direto ao ponto, né?
esse pedaço da tecnologia vai trazer agilidade para a humanidade. Seja o professor, para ser mais assertivo, seja para o aluno aprender mais rápido e aquilo virar soluções para a sociedade. E trabalho raciocínio lógico também, né? Perfeito. De fato, porque foi aquilo que a gente falou, mesmo que você peça para a ferramenta montar a pergunta ideal para ela, você ainda tem que ter senso uma crítico mínima, né? Um senso crítico para né? poder utilizar a ferramenta. Sim. E no modelo adaptativo, né? Então, eu faço a pergunta, imagina, esse é o que a gente está avançando agora, né? Então, é conseguir analisar, inclusive, o comportamento do indivíduo, de quem está fazendo a pergunta, baseado nas notas que ele tem, nas avaliações que ele fez, no conteúdo que ele já estudou. Então, como é que a gente também traz isso para um modelo que se adapte a essa realidade? Então, não só conseguir fazer essa pergunta, ter esse senso crítico, mas também ser um modelo adaptativo para cada indivíduo. Eu acho que aí, desculpa, imagina. pode falar. Não, e aí vem o ponto da hiperpersonalização, né? Não só de conseguir fazer esse bate-bola ali com a Zélia, mas também de conseguir se adaptar a quem está do outro lado. Assim. E ainda assim dá uma resposta certa, né? Correta, né? Exato. Existe uma frase de um grande pesquisador brasileiro, inclusive, de inteligência artificial, infelizmente não estou lembrando o nome dele agora, mas que ele disse que o maior risco da inteligência artificial não é ela dominar a verdade ou dizer a verdade, né? É o resultado que ela dá, a gente acreditar que é verdade sem ter um raciocínio lógico, sem ter um discernimento para, putz, será que é isso mesmo, né? É isso que eu conheço, é isso que está circulando por aí. Então a gente justamente ter esse trabalho que a Connex está fazendo de hiperpersonalizar com base em dados reais para comprovar a resposta que vai ser dada ali, independente de qual seja, né? Sem assumir uma verdade absoluta, né? Sem o senso crítico. Você estava falando de coleta de dados, né? A gente sabe que mesmo que sejam crianças, eles têm ali LGPD e tudo mais. Quem tem acesso aos dados? Nesse grande laboratório que a gente está fazendo, a gente está restringindo ali, por exemplo, o dado do aluno, quem consegue enxergar esse dado são os pais. Então, ali, no detalhe, só o pai e os responsáveis conseguem acessar esses dados. E os professores também? Os professores, é mais valioso que eles entendam os insights do que o dado. Porque, até, né, a gente viu isso um pouco no laboratório. Então, puxa, pensa que minha filha, por exemplo, vai fazer milhares de perguntas para mim. Então, no final do dia, é humanamente impossível você ir lá e ler um por um. Então, é mais valioso receber um insight do que o dado aberto. E quem dá o insight? A própria, não diria a Zélia ainda, a gente está preparando ela para fazer isso, mas muito em breve ela mesma vai conseguir responder. Então, o professor também interagindo com a Zélia e perguntando quais foram os temas que os meus alunos tiveram mais dúvida hoje. E não saber quais foram as perguntas que o Cogice fez hoje. Não é essa a abordagem. A abordagem prático, né? É muito mais no insight, não no dado aberto. Então, para o professor, é muito mais valioso para ele entender quais foram as dificuldades que os alunos deles tiveram, ao invés de ter esse dado aberto para ele. Isso é maravilhoso, né, Cogice? Porque é a retroalimentação poderosa com base em dados, não é achismo, não é opinião subjetiva, vai ter dados subsidiando essa retroalimentação para que a melhoria pedagógica aconteça, né? Seja do ponto de vista material ou eventualmente o professor na adaptação, ou a combinação dos dois até, né? Pode ser que evolutivamente tenha que tanto o material quanto o professor adequar um novo modelo de aprender dos alunos, né? Sim, exatamente. E tem a produtização básica, né, nisso. Porque se o professor consegue, eu acho que também poderia ter um treinamento para os professores de como eles podem utilizar, como eles podem trabalhar o raciocínio lógico também para ter um senso crítico na utilização da ferramenta, de quais insights são possíveis de serem gerados, porque a gente está falando de uma geração, né, que cruza, né, do offline para o online. Nós somos a última geração offline. Então a galera que está vindo já é uma geração online. Eles não têm noção de como é que era no passado. Eu acho que os professores, eles talvez precisem, falando de educação, né, o ChatGPT ele popularizou a inteligência artificial generativa. Então todo mundo brinca e fica no aplicativo no celular o tempo todo fazendo. Sai alguma coisa de útil? A gente não sabe, mas as pessoas estão ali tentando e popularizando. Então eu acho que o papel muito importante na frente de educação é de terem brinquei aqui da grade, mas de terem novas grades, terem novas matérias e do insight que vier de produtizar isso. Então você consegue gerar um e-book exclusivo só para os alunos abaixo de 6 daquela matéria tal ou daquela pesquisa X, fazer a produtização dos conteúdos.
Tô dando uma dica aqui de produto pra você. Consultoria gratuita aqui, vocês Ó, viram? eu tô vendo. A gente sai daqui já com o MVP feito. É muito interessante isso, porque vão surgindo muitas ideias, né? Então, quanto mais a gente abre, quanto mais pessoas utilizam essa solução, mais ideias a gente vem coletando. Então, é muito legal isso é muito rico esse processo. Eu acho que uma característica humana, né? A gente teme o desconhecido. Se a gente tentar combinar algo aqui, eu trago uma proposta para vocês. Vamos em tal lugar? Vão vir perguntas. O que tem lá? Como é que é lá? Porque a gente tem um receio. Sim. E desmistificar esse contexto que hoje está carregado de paradigmas, né? Uma série de medos têm sido externados e legítimos. Eles não são ilegítimos. Mas desmistificá-los, como a gente já falou aqui no começo. Sim. E trazer à baila aí como tratar esses eventuais receios é fenomenal, porque a gente vai extrair o melhor uso com segurança para que a sociedade evolua. Não é nem só o professor ou o aluno, a sociedade vai ganhar como um todo, né? Mas parte do princípio do desmistificar esses receios, né? Isso é mais uma prova que a inteligência artificial, generativa ou não é só mais uma ferramenta, por maior e mais complexa que seja. É um motor para outras ferramentas que podem ser criadas, né? Desde a otimização de ferramentas que a gente já tem hoje em dia, ou que tinha desde 10 anos atrás, até, claro, a criação de novas totalmente do zero, né? Um motor de inovação para várias áreas do mercado, educação, medicina, mercado financeiro, mercado imobiliário, qualquer área que precise ali de dados e que possa ter soluções que vão ser inovadoras, não só, claro, pela inteligência artificial, vai precisar do trabalho humano, da criatividade humana para criar algo assertivo, mas otimizando isso de forma mais ágil, mais barata e usar esse valor que seria gasto de forma natural para otimizar ainda mais, né, com outros recursos. Então vira uma avalanche positiva, né, uma onda direta e indireta que gera muito valor para vários envolvidos no ecossistema. E eu me lembro, o Cogice comentava, a gente um pouco antes do lançamento, a gente tinha algumas perguntas que a gente já esperava, né, Cogice? E uma delas apareceu, eu me lembro quando você compartilhou com um dos visitantes, perguntou, escuta, mas por que eu vou deixar de usar o aberto e vou usar a ferramenta de vocês, né? Você quer comentar? Foi muito interessante, né? A resposta é a reação das pessoas, né? Sim, e eu acho que quando a pessoa começa, de fato, a entender esse valor, né? Que é um pouco do que a gente falava anteriormente aqui, isso se torna mais natural para ele, né? Então, poxa, peraí, então eu como pai tenho uma dor. A minha dor meu filho está pedindo para fazer uma redação por mim. Então, quando de fato essas coisas começam a vir para a mesa, ficam mais claras, cada persona, cada ator ali do nosso ecossistema começa a enxergar um valor diferente. Isso é muito legal. E a gente falou um pouco aqui de otimizar, né? Então a gente está vendo muito inteligência artificial sendo utilizada para otimizar diferentes processos. Então, como eu ganho tempo, como eu faço isso, né? Como eu faço isso em menos tempo, como é que esse assistente pode me ajudar a fazer isso. E para o aluno, o que a gente está vendo é que tem várias oportunidades também. Então, puxa, será que eu não consigo, por exemplo, no meu processo aqui, fazer um bate-bola com a abelha e conseguir ter perguntas e respostas, e a gente testou um pouquinho isso, também não acelera o meu processo, ao invés de ter ali, esperar ter um simulado ou alguma coisa assim, eu já posso começar a testar antes do simulado. Perfeito. Então, o simulado é super importante, é super legal que o aluno faça isso, que a escola aplica isso de um jeito muito legal também, mas o aluno consegue antecipar algumas coisas ali. Então, será que isso também não otimiza o processo? Então, eu posso pedir para a nossa Zélia criar perguntas no formato do Enem, posso pedir para ela trazer perguntas da FUVEST, posso pedir diferentes formatos ali. Isso já vai conseguindo também acelerar o meu processo. Então, o que mais a gente pode trazer para acelerar esse processo, né? Para contribuir para otimizar esse processo? Talvez acelerar não seja nem a palavra certa, mas otimizar seria a palavra mais adequada aqui. É engraçado que vocês criaram um processo inovador e já otimizaram ele, né? Exato. Recém-nascido e já... Você vê? Já tá na caminhando. faculdade, Já. Pô, Tessa, eu tenho uma pergunta mais técnica, se não souber também, claro, fica super à vontade. Mas o que alimenta a IA generativa? Por exemplo, ele está falando de montar perguntas do Enem. Né? Teria que ser um cenário, talvez, atual. O que alimenta a ferramenta? Ela se alimenta sozinha de informações, de sites? Pode ter modelos, sim, né, que com uma grande quantidade de dados sofre um treinamento
bem inicial, bem curto, e ela vai elaborando isso sozinha, mas os principais modelos que a gente tem que estão funcionando, né, que têm sido os mais assertivos, são os chamados modelos de aprendizagem por reforço, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tem camadas. Tem o machine learning, tem o deep learning, né? Tudo isso tem a ver com a quantidade de dados, quais os parâmetros, né? Isso simula muito, para você ter uma analogia, com como funcionam os neurônios do cérebro humano. Até como se tivessem vários neurônios ali programados nessas inteligências artificiais. Com base nos dados que são imputados, eles fazem toda essa super combinação, toda essa quantidade de combinações, aleatoriedade, misturar uma coisa com a outra, reconhecer padrões, e nem sempre ela gera alguma coisa conhecida, né, assertiva. Então tem um reforço do ser humano que vai lá e identifica, ó, isso aqui significa isso aqui está certo, isso aqui não. Numa quantidade relativamente baixa, e a partir disso, então, ela começa a aprender, né? Por isso que a gente fala que ela aprende sozinha, mas alguém tem que ensinar ela. Então a gente vai lá, imputa esses dados, constrói essa tecnologia. Tem várias empresas de tecnologia que fornecem já plataformas que fazem isso, tá? Não é nada inovador. Na verdade, existe há mais de 70 anos, mas está ficando, né, cada vez mais acessível. E justamente ela, então, aprende mais rápido com base no nosso reforço do ser humano, identificando o que é cada coisa. Até no próprio ChatGPT, para não citar as outras milhares que existem hoje em dia, na verdade, uma grande discussão é que tiveram muitas pessoas que foram pagas de forma insalubre. Pessoa que recebia, sei lá, $0,01 para ficar um dia inteiro fazendo esse trabalho. Uma coisa desumana, a pessoa não ganhou dinheiro com isso. Mas a empresa, claro, teve ali muito avanço. Então, até onde teve esse trabalho, vamos dizer, quase análogo ali a um regime tradicional, super fechado, super rigoroso, para gerar todo esse benefício. Foi um benefício ótimo, mas pode ter sido feito às custas de pessoas que não mereciam aquela condição que foram tratadas. O Cogice vai lembrar, a gente experimentou em tempo de projeto uma condição, o ChatGPT de 21 para cá, ou ele às vezes não sabe, ou ele sabe com uma curiosidade um pouco menor. E a gente, para uma determinada pergunta, mais do que uma até, a gente descobriu que, caramba, a inteligência ainda não aprendeu. Uhum. Então nós ensinamos em tempo real, em tempo de projeto, qual era a resposta correta. E no fundo a gente, de novo, uma associação com criança, né? O ChatGPT é recente, também está aprendendo, e as coisas mais contemporâneas sim demandam de fato no ambiente acadêmico que você ensine, porque ele ainda não está online, né? É verdade. Eu peço para o ChatGPT um dia explicar esse contexto político histórico que a gente passou nos últimos anos. Eu quero que ele lute para resumir qual é a versão dele. Esse eu acho que ele não vai conseguir, não. Vai Nem dar uma a gente bugada. consegue explicar para ele, imagina. E quando a gente fala desse modelo de treinamento, né, inevitavelmente, em alguns cenários a gente tem vieses, né? Então, porque no final do dia, se a gente tem a interação humana no processo e esse ser humano está fazendo ali o reforço do aprendizado, eu posso, em alguns cenários, também ter um viés, né? Então, de novo, por isso que é tão importante quando a gente traz isso para a sala de aula, quando a gente traz isso para o ambiente acadêmico, essa curadoria que a gente se propõe a fazer. Então, além desse conteúdo aberto, indexar os próprios conteúdos pedagógicos do grupo é um fator também que vai contribuir muito nesse processo. Porque é um conteúdo super curado, é um conteúdo que tem um time inteiro ali olhando isso. Então, esse reforço na aprendizagem, a gente acaba então agregando ainda mais valor quando a gente traz esse conteúdo para dentro desse modelo. Ter especialistas e ter pessoas diversas também, né? Para não ficar Exatamente. só na opinião de um determinado grupo, de uma determinada classe econômica ou etnia, né? Realmente criar algo assertivo e amplo. E esse ponto do Cogice é legal, porque vamos imaginar uma pergunta hipotética. ChatGPT, o que é melhor, homeopatia ou alopatia? Pode vir uma resposta com viés. Como fazer para não cair nas armadilhas dos vieses, né? É uma característica muito importante de ser pensada, né? Sim. E, de novo, né, a gente fala muito disso, que é o senso crítico. Como olhar aquilo de forma questionadora. Então, isso é muito importante. E como que é a ferramenta, assim, para perguntas delicadas nesse sentido? Até, por exemplo, em quem eu voto? No comecinho, em relação ao ChatGPT pelo menos, né, no comecinho teve alguns casos bem famosos ali de respostas erradas, né, cronologia, quem estava envolvido ou não, e respostas realmente tendenciosas. Então, a resposta parecia estar certa, mas quando você ia atrás, na verdade, isso aqui é a opinião de uma pessoa, né? É uma coisa muito radical. Então, teve um modelo chamado GPT-3, né, o GPT 3.5 também, e agora o GPT-4, e isso sim teve um reforço humano mais forte.
Então o GPT-4 por si só envolve questões mais técnicas também da quantidade de parâmetros, quantidade de palavras, idioma que aceita, velocidade também, mas teve justamente essa curadoria um pouco maior de identificar informações mais verídicas, mais assertivas. Porque tudo isso, no fim das contas, veio treinado de instituições públicas e privadas, de equipes, de pessoas específicas e da internet. E a gente sabe que na internet tem tudo de verdadeiro, tudo de falso, tudo que a gente nem sabe se é verdadeiro ou falso. Então, com base no que a gente tem até hoje, teve um trabalho muito grande que ainda não está totalmente completo. Essas plataformas, essas grandes empresas precisam continuar investindo nisso. E isso vai ser uma coisa que tem que continuar ao longo do tempo. Porque as próprias informações que a gente está gerando agora, seja por ChatGPT ou não, né, nós mesmos como seres humanos, também podem estar incorretas no futuro, também podem ser tendenciosas. Então, no fim das contas, nunca um grupo vai saber se ele está certo ou errado. Vai ser a visão dele. Então, tem que ser uma coisa colaborativa, tem que ser uma coisa diversa, envolvendo pessoas de países diferentes, que falem línguas diferentes e que tenham contextos históricos diferentes. Um dos exemplos que a gente pode citar aqui foi, por exemplo, em relação a quem inventou o avião. Alguém foi lá, no caso, não é uma só pessoa, tá? Centenas de milhares de pessoas foram lá, perguntaram, e cada uma delas teve uma resposta um pouco diferente. Por quê? Porque varia da forma como que ela pergunta, né? Novamente tem o prompt, né? De comando, de texto, e de que forma ela perguntou, em que região ela estava. Teve momentos que o ChatGPT deu resposta que foram os irmãos Wright, americanos, que tem esse crédito na invenção do avião, e outras que receberam que na verdade foi o Santos Dumont, porque na verdade ele sim criou um modelo um pouco anterior e que é mais parecido com o avião que a gente tem hoje. Então existe essa briga humana entre Brasil e Estados Unidos de quem inventou o avião, se foi o Santos Dumont brasileiro ou se foram os irmãos Wright americanos. Isso foi imputado no ChatGPT, né? Por mais que ele tenha sido criado nos Estados Unidos, então ele já tem esse viés mais forte, também com base nos dados que a gente vai alimentando para ele, acaba tendo essa briga, ele vai variando, isso vai acontecer até que seja uma resposta realmente que todos, vamos dizer assim, votem. Não, essa é a resposta certa, né? Seja treinado para isso, que aquela resposta mais assertiva. Então, tem uma grande diversidade envolvida nisso. Eu queria me dar uma pergunta aqui, Vernier. Vou me atrever aqui. Por favor. Uma pergunta mais até meio disruptiva, assim, né? Se você pensar no blockchain, todo o conceito foi desenvolvido para que você acredite em determinado token de forma agregada, né? Você acredita que há espaço ou tendência de acontecer algum tipo de curadoria global, vamos colocar assim, para determinados temas que requeiram até mesmo esse tipo de alinhamento? Pode vir a surgir algum tipo de, não sei se curadoria é o melhor termo, mas que a gente tem que reconhecer como aquela resposta, não, essa resposta está acreditada por determinados países. De novo, pergunta completamente fora da caixa aqui, né? Sim. Não, qual é o teu pensamento? Eu acredito que sim. Existe toda a infraestrutura criada para o blockchain até hoje, né? Essa cadeia de blocos com informações replicadas em vários lugares e criptografados, já foi montada pensando nisso, né? Já teve uma grande evolução, mas nem por isso está pronto. Então pode evoluir ainda mais, né? Ter mais algoritmos, mais entidades envolvidas nesse processo que a gente possa acessar essa informação, independente do horário do dia, de qual país do mundo, e ter acesso ao histórico dela e realmente ter uma comprovação que não, esse histórico nunca foi mexido, não foi hackeado, ninguém foi lá e falou, não, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Realmente ter uma comprovação disso. E justamente fazendo uma complementação com a inteligência artificial, isso pode ser ainda mais assertivo. Não vai ser só um algoritmo que alguma equipe de seres humanos teve que se matar para produzir. Vai ter um apoio da inteligência artificial que vai verificar esses dados naquela cadeia de bloco, vamos dizer assim, que vai verificar em outras cadeias de blocos, em outros lugares que a gente nem tem acesso, e vai agilizar esse entendimento e otimizar, né? Então a gente vai ter mais apoio para saber se aquilo é verdade ou não. Como a gente tem falado aqui, sempre vai precisar de um senso crítico do que o ser humano consegue, mas é algo cada vez mais confiável. Nada é 100% confiável nunca, mas vai ser uma coisa muito mais íntegra, né? Muito mais verificada. A gente vai ter mais confiança que vai poder ter menos esforço para verificar se aquilo é verdade ou não. Eu traria até um exemplo hipoteticamente, mas concreto. Vamos supor que determinado grupo de pessoas queira ensinar para o ChatGPT que o terraplanismo é fato. É um determinado tema que já tem comprovação científica suficiente para que essa curadoria diga, não, apesar, mesmo que 30 trilhões de pessoas resolvam dizer que terraplanismo é verdade, aquela curadoria técnica constatou e evidenciou que não, de fato ela não é plana, né? Acho que cai um pouco nesse contexto, né? Isso mesmo. E a própria entidade, né, no caso a OpenAI, em relação ao ChatGPT, também tem que ter atitudes para isso, tanto em questão de algoritmo, quanto, claro, questões humanas. Então, hoje em dia, mesmo sem o ChatGPT, mesmo sem a inteligência artificial, já circulam muitos nas notícias, em rede social, nas próprias reportagens na TV, que tem muitas questões de
imagens e textos que façam apologia ao nazismo, que façam apologia ao abuso infantil e que circulam nas redes sociais livremente. Então as empresas falam, não, a gente tem algoritmo que identifica isso, não é totalmente otimizado, mas existe, só que o conteúdo fica lá por meses, né? Então muitas e muitas pessoas têm que ir lá e falar, isso aqui tem que denunciar, isso aqui é abuso. E até acontecer alguma coisa demora muito. Mas agora, com essa inteligência artificial cada vez mais evoluída e cada vez mais acessível, como a gente falou, já existe há quase 70 anos, né? Foi evoluindo e ficando mais acesso ao público ao longo desse tempo. Qual foi a primeira? Como assim? Você tá há 70 anos, qual foi a primeira? Isso era o próprio computador, na verdade, é uma inteligência artificial, né? Por mais que ele acople centenas de inteligências artificiais hoje em dia, igual o nosso próprio celular, ele por si só já é uma inteligência artificial, né? Isso era muito reservado a laboratórios de pesquisa, instituições públicas e privadas dos Estados Unidos, instituições militares, onde isso era mais utilizado. Então é uma coisa meio extraterrestre, será? Pode ser que sim. Veio de lá da área 51. Depende do que o ChatGPT responder. O ET veio e falou, é assim... Mas aí não foi na área 51 não, foi em Varginha. Ô, Cogice, qual o próximo passo da Conexa? O próximo passo é a gente criar essa personalização cada vez mais individualizada. Eu acho que esse é o caminho aqui. Então não só a curadoria, né, de tudo isso que a gente está falando, porque tem coisas que são admissíveis no ambiente aberto, são mais dentro do ambiente pedagógico, não são toleradas, né? Não são aceitas, diria, né? Então, puxa, aí eu preciso de uma curadoria mais forte. Então, o próximo passo é a gente ter cada vez mais esse conteúdo curado dentro da plataforma. E integrar os dados. Então, cada vez mais essa integração com os dados, com a nota, com a performance do aluno, com o que ele está estudando, eventualmente com as dificuldades. Então, criar esse modelo adaptativo agora, incluindo essa interação do chat, né? Incluindo essa interação com a Zelha, é uma coisa que a gente está olhando. Está lá no laboratório para a gente fazer juntos isso também. E conta com a MJV que a gente vai estar junto aí nesse processo. Tamo junto. Isso é o fim, né? Total. Processo de muito sucesso, diga-se de passagem. Mas a gente quer a Zelha, tá? Tô esperando a trago a minha, Zelha para cá. Pedindo aqui para ficar gravado, a gente quer a Zelha. Gente, acessem lá, a gente vai deixar todas as informações da Conexa aqui na descrição do episódio. E vamos colocar também a Zelha aí na edição, a edição que lute para colocar a Zelha para todo mundo ver Traremos a Zelha na próxima. Perfeito. A gente já está caminhando aqui para o encerramento. O Minecraft ele tem uma pegada muito educacional, né? Tá desmistificando, trazendo em termos claros para as pessoas. E aqui a gente finaliza dando uma dica de um livro, de um vídeo, de um filme, algo que te inspirou. Não precisa ser conectado à inteligência artificial, mas que te inspirou para ser quem você é e para tocar aquilo que você acredita. Talvez não seja um livro aqui, um filme, mas eu acho que essa visão inovadora, né, essa visão de buscar sempre algo diferente, é algo que inspira a gente nos projetos. Então sempre trazer uma coisa nova é algo inspirador. Eu acho que se eu puder citar aqui um exemplo de livro de planejamento, né, que traz esse olhar para a gente, é um livro do Amir Klink, que são 100 dias entre o céu e o mar. Então eu acho que esse livro aqui é legal, que ajuda a gente a ter essa visão de planejamento, de como é que a gente consegue chegar a um objetivo. Mas esse objetivo, sem estar conectado com essa entrega de valor, eu acho que essa combinação é a melhor aqui. Poderosa. É mais poderosa, eu diria. Você, Franco. Eu indico O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Resumidamente, ele é um ex-prisioneiro de campo de concentração, é o inventor da logoterapia. E esse livro é fantástico, que ele mostra como você, diante das piores adversidades, extrair o melhor do ser humano para que ele possa ser colaborativo e, enfim, entender o seu sentido, o seu propósito aqui na vida. Eu recomendo bastante. Um só. Eu reforço a indicação do Franco, mas citando o meu, eu vou citar o filme Inteligência Artificial, dirigido pelo Steven Spielberg. Porque ele mostra uma inteligência artificial, né, um robô humano, que eles chamam de David, mas como a conexão com o ser humano é vital, não só para a história do filme, mas para realmente o enredo que eles desenvolvem. Então isso reforça o que a gente comentou aqui, né? Não vai ser uma substituição, vai ser um copiloto, vai ser algo que vai funcionar de forma
quase totalmente automatizada, mas que vai precisar de nós, seres humanos, apoiando para ter um resultado cada vez mais assertivo para a comunidade como um todo. Bom, a minha recomendação tem um site muito bom, mjvinnovation.com, biblioteca. Endossamos, 100%. Esse é muito bom, eu concordo com esse. Temos um e-book de ChatGPT, temos a live de ChatGPT, que foi a live que mais bombou, a gente teve mais de 6 mil inscritos na live, está disponível ainda no LinkedIn, basta seguir a nossa página que vocês vão conseguir ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, que eu disse de verdade. Porra, paciência. Imagina, tamo junto nessa. Franco, valeu pela parceria. Prazer. Essa aqui já tá cadeira cativa, o público já conhece ele aí de outros episódios. E meu nome é Felipe Vernier, esse foi mais um episódio de Febrabantec. Até a próxima, pessoal.